Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 493 aí do projeto Bíblia para Iniciantes e me perdoem por esses 3 dias aí que eu fiquei ausente. Recebi muitas mensagens aqui, pessoal preocupado comigo, mas estou muito bem, graças a Deus. Não se preocupem, eu só me permiti aqui esses 3 dias ficar mais focado aqui, eu e minha esposa, num tempo de descanso, de refrigério. Estamos aqui no intervalo, né, um tipo de uma mini férias aí, entre um curso e outro, lá da Universidade das Nações, onde a gente está. Eu terminei o curso de sexualidade bíblica, foi muito bom, foi surpreendentemente muito bom, aprendi muita coisa que estou aplicando no meu casamento. Fiz aquela pesquisa do divórcio, né, que eu passei, e a minha apresentação final foi sobre esse tema do divórcio, muito forte. Depois eu vou disponibilizar aqui também para vocês. E agora na sexta-feira eu começo uma outra escola que chama Word by Heart, que é palavra vinda do coração. É uma forma de ler a Bíblia e passar a mensagem de Deus, que eu acredito que vai ser até bom aqui para o projeto Bíblia para Iniciantes, né? Passar com mais entusiasmo, passar com mais coração, de uma forma mais viva. Então serão 3 meses aí, eu estou bem com expectativa altíssima para aprender bastante e poder compartilhar todo esse conhecimento aqui no projeto e para todas as pessoas, amém? Bom, continuando aqui o projeto, a gente parou no versículo 24 do capítulo 7 de João. Então, no versículo 25 diz assim, vamos lá. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuravam matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem, porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades, que é este de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, eles estavam dizendo aqui, com essa fala, esse cara não pode ser o Cristo, porque o Cristo a gente não vai saber de onde ele é. Olha cá. Porém, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. E eles conheciam, né, Jesus de Nazaré, sabiam da origem de Jesus, quem eram os pais de Jesus, Maria e José. O tempo em que Maria e José e Jesus ficaram fora foi aí por volta de 2 a 7 anos, não se sabe com certeza, né, o período que eles estiveram fora no Egito. Né, o livro de Mateus ele fala que, né, quando Herodes morreu, eles voltaram, né, para Nazaré. Então eles tinham conhecimento, né? Não, esse daí é aquele menino que cresceu entre a gente, né? Então, e outra coisa, né? Jesus não tinha frequentado a escola dos fariseus, ele não cresceu, né, junto com eles no sentido de aprender as leis através da tradição oral, né, e através dos estudos, assim como Paulo, por exemplo, né, com Gamaliel. Bom, enfim, eles estavam ali de todas as formas dizendo que esse Jesus ele não poderia ser o Cristo. Essa era a expectativa deles, né, que o Cristo viria de uma forma diferente. Versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, ok? E eu não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Então Jesus dá uma neles aqui agora, dizendo, ok, vocês podem até me conhecer, da onde eu sou, né, conhecer meus pais, mas quem me enviou vocês não conhecem.
Ou seja, Deus vocês não conhecem. E outra coisa, vocês me conhecem naturalmente, mas no fundo, vocês não sabem quem eu sou. Mas ele está aqui dizendo, ok, vocês me conhecem, mas não conhecem o meu Pai que me enviou. E olha que interessante, ele fala aqui, eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Então Jesus, mais uma vez, ele fala que veio não por vontade própria, mas ele veio pela vontade de Deus. Deus Pai quis, ele que quis que Jesus viesse, e Jesus veio em obediência a Deus Pai. Então a gente tem que aprender muito com isso. Olha, Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual a Deus, tendo os mesmos poderes de Deus, ele se submete a Deus. Então nós temos que entender isso. Nós, mesmo sendo iguais, por exemplo, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então todos nós somos iguais a Deus em imagem e semelhança. Então nós somos iguais uns aos outros. Porém, existem situações onde nós precisamos entender os papéis, dentro do casamento, dentro de uma família, dentro de um emprego, dentro de uma instituição, qualquer que seja. Até a Trindade nos mostra isso. Então é importante a gente aprender essa lição com Jesus. Aquele que me enviou, foi pela vontade dele, não pela minha, de Jesus. Versículo 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Mais uma vez ele falando. Versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, Jesus ainda teria mais para frente a hora certa onde eles realmente teriam que pegar Jesus, como a gente sabe da história toda, e crucificar a Jesus, porque isso fazia parte da missão de Jesus. Mas como ainda não era chegada a hora, ninguém o prendeu e ele estava ali falando abertamente. E as pessoas, uns se admiravam, se maravilhavam, aceitavam ele como Cristo e outros não. Não tinha meio termo, ou aceitava ou não aceitava. Versículo 31. E contudo muitos de entre a multidão creram nele. Como eu falei, muitos creram em Jesus e diziam, quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Olha só, Jesus, ele veio, ele sabia quem era e ele não só falava sobre ele, ele fazia sinais. Por que ele operava sinais? Porque ele sabe, Deus sabe, que é importante que nós também tenhamos a razão ao nosso lado. Lógico, sem fé é impossível agradar a Deus, mas não uma fé louca, uma fé mística, eu já falei isso aqui. Uma fé que tem uma razão. Jesus veio cumprindo todas as Escrituras. Isso já é um motivo das pessoas acreditarem, racionalmente falando. Mas não só isso. É importante ter a fé em tudo aquilo que Jesus falou, inclusive as coisas mais profundas, como no final do capítulo 6, como a gente viu aqui, muitos discípulos virando as costas para Jesus, porque ele começa a falar coisas espirituais profundas, falando que quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue não tem parte comigo. Então, a fé de acreditar em tudo o que ele fala e a razão, o racional, sabendo que tudo aquilo que ele está fazendo, os sinais que ele está operando são a prova, e cumprindo as Escrituras, são a prova de que realmente ele é o Cristo, ele é o Messias. Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas, falando que ele era o Cristo, que ninguém podia fazer sinais como ele estava fazendo,
juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem Jesus. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. E olha que ele está falando claramente, olha, quem me enviou? O Pai me enviou. E ele fala que ele vai ficar um tempo ainda, mas depois ele vai para junto de Deus. Versículo 34. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, não podeis ir. E eles ficaram, ali sem entender o que ele estava falando. Ele estava falando ali diretamente para os fariseus e para os judeus, e falando: olha, vocês não vão poder ir para onde eu vou. É um lugar reservado para poucos. Lógico, muitas pessoas vão, algumas pessoas vão, espero eu ser uma dessas pessoas, e você também que está escutando, mas aqueles fariseus e judeus, eles não iriam estar ali, com certeza, porque Jesus sabia da dureza do coração deles. Versículo 35, disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar e não podemos ir? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de nos ensinar? Dispersão está se referindo aos judeus que saíram de Jerusalém por causa de diversos motivos. Isso começou lá atrás, quando o Império Sírio da Síria começou a dizimar, começou a se impor sobre Israel, e eles começaram a se dispersar. E até hoje existem judeus em todos os lugares do mundo, não apenas na Cidade Santa, não apenas em Jerusalém, não apenas em Israel. Então ele ficava falando, para onde vai? Será que ele vai lá para a Grécia e lá a gente não vai poder encontrar ele? É isso que ele está falando, porque a gente é daqui? E eles não entendiam o que Jesus estava falando, porque o que Jesus estava falando era, mais uma vez, espiritual. E ele, no versículo 33, para a gente fechar aqui, que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir? O que significa tudo isso? Eu quero trazer aqui um fato lá em Atos, capítulo 7, versículo 54, ali 55, na morte de Estevão, que é o primeiro mártir cristão. Estevão, ele estava sendo apedrejado por aquelas pessoas ali, pela multidão que estava ouvindo ele falar das coisas de Deus, das coisas referentes a Deus, e ele estava sendo apedrejado. Mas olha o que acontece ali. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então isso, depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, esse é o lugar de Jesus, o lugar acima de todo nome. Então Jesus está ali, à direita de Deus Pai. Esse é o lugar de Jesus. Por que eu estou trazendo isso? Porque eles não entendiam para onde Jesus ia. É esse o lugar, do ladinho de Deus Pai. E o Espírito Santo com a gente aqui. Deus Pai, Deus Filho, lá de cima, olhando por nós, 100%, onipotente, onipresente, onisciente, de lá dos céus, e o Espírito Santo aqui com a gente. É importante que eu e você tenhamos esse discernimento espiritual. Amém? E hoje nós podemos ter esse entendimento com tudo isso que Jesus nos ensinou, com tanto conhecimento, com tanta profundidade, com tantas palavras espirituais, logicamente, sempre pedindo ao Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que nos guia, aquele que nos direciona, aquele que nos releva às profundidades
das palavras de Deus, das palavras de Jesus para as nossas vidas. Amém? E assim nós possamos ir para onde Jesus está, aonde Jesus, ficar juntinho de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo eternamente. Amém? Então é isso. Amanhã a gente continua a partir do versículo 37, fechando o capítulo 7 aqui de João. Um beijo no coração e até amanhã.